Olá, turma. Hoje vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez, vamos discutir um pouquinho sobre o sistema tegumentar, ou seja, tegumento, pele. O tegumento, ou a pele, é o que recobre a superfície de todo o nosso corpo e, além de recobrir, ela protege das influências ambientais que possam ser nocivas ao nosso organismo. Como a pele ela é facilmente acessível, ela também é de extrema importância para a gente, na área da saúde, dentro dos exames físicos. Uma das avaliações que é realizadas quando a gente faz um exame físico é avaliar as condições da pele do nosso paciente. A pele, ela forma por si só um envoltório, né, para as estruturas do nosso corpo, além de substâncias vitais, né, como os líquidos que estão contidos no nosso corpo. Se a gente for pensar, todas as estruturas que a gente já estudou, todos os órgãos, né, que nós temos dentro do nosso corpo, assim como sistema circulatório, assim como sistema ósseo, tudo isso está revestido pela nossa pele, né, tornando assim a nossa pele o maior órgão do nosso corpo. E qual é a função propriamente dita dessa nossa pele? Bom, dentre as várias funções que a pele exerce aí para o nosso organismo, a principal dela é justamente a proteção contra o meio externo, ou seja, contra o meio ambiente, contra as abrasões, né? Ou seja, arranhões, lesões, contra a perda de líquido, né? Ou protegendo também com relação ao contato de substâncias nocivas, além de micro-organismos invasores. Ela também tem por função a regulação do calor, né, que é realizada através das nossas glândulas sudoríparas e dos vasos sanguíneos, né, quando o nosso corpo internamente ou externamente está superaquecido, as glândulas sudoríparas liberam líquido para fazer o resfriamento justamente dessa pele, além de sensibilidade por meio dos nervos superficiais e suas terminações sensitivas, que também traz para a gente uma função de proteção. É graças a esses nervos superficiais e essas terminações sensitivas que nós chegamos próximos a objetos que, por exemplo, estejam quentes e possam levar a uma possível queimadura, e nós sentimos o calor e nos afastamos. Dentre as divisões da pele, a gente traz em classificação que vamos abordar os três, né, as três camadas da pele. Quais são? Epiderme, derme e hipoderme, como vocês podem observar aqui nessa imagem. A epiderme é a camada aí mais superficial, né? Também pode ser chamada de cutícula, e ela vai se moldar aí perfeitamente sobre a camada que vem depois, que é a derme, e vai estar variando aí de espessura em algumas partes. Como a gente pode observar, vocês podem observar no corpo de vocês, existem alguns locais que a nossa pele, né, que é a epiderme, essa camada superficial, se apresenta de forma um pouco mais grosseira. Geralmente são regiões onde a gente tem um atrito maior. Então, para garantir a proteção dessa região, a gente vê que a pele fica um pouco mais espessa. Isso a gente pode observar em que regiões do corpo, por exemplo, joelho, né, cotovelo, são regiões que sofrem muitas abrasões, ou seja, sofrem muita fricção ou sofrem, né, com relação a possíveis lesões. Então, para garantir, né, a estrutura da pele, a epiderme nessas regiões, ela é um pouco mais grosseira. A coloração da nossa pele também, ela varia de acordo com as células da nossa epiderme, além de que tem que haver os pigmentos que dão coloração à pele. Por isso que nós temos inúmeras tonalidades de pele diferentes pelo mundo, né? O pigmento que dá a cor à pele, né, no nosso organismo se chama melanina. A melanina são pequenos grânulos, né, que são marrom escuro, geralmente, ou pretos, e vão estar aí
né, intimamente ligados e agrupados à epiderme e, a depender da situação, né, vai haver uma maior quantidade ou uma menor quantidade. Ou seja, quanto mais escura for a epiderme, isso significa que mais pigmentos de melanina existem ali naquele tecido. A derme, né, que é uma camada de tecido conectiva profunda, e aí por que a gente fala conectiva? Porque ela está ligada aí com a epiderme, né, e com o tecido subcutâneo também. Então ela é conectiva, né, é a pele verdadeira que a gente chama. Na verdade, ela é rija, ou seja, é uma pele não totalmente rígida, mas no sentido de se dizer que ela é flexível, elástica e tem, né, aí uma espessura na superfície do nosso corpo diferente a depender da região. Claro, a gente sabe, vamos comparar, por exemplo, assim, a pele da coxa. É claro que a pele da coxa ela é diferente da pele do braço, tanto em quantidade quanto em estrutura, porque são estruturas diferentes e aí eles vão se adaptando a depender da região. O tecido conjuntivo, né, ele atua aí dentro do nosso tegumento como camadas sobrepostas e aí ele se dispõe em duas camadas, uma que é mais profunda, né, também chamada de reticular, e outra que é mais superficial ou também chamada de papilar. A camada reticular consiste aí de tecido principalmente composto, sobretudo, de feixes de colágeno. Colágeno é aquela estrutura que dá uma conformação à nossa pele, ou seja, o colágeno é que faz com que a nossa pele seja um pouco mais rígida, né? E mantenha-se essa estrutura no lugar como a gente conhece. Então, nas camadas mais profundas da camada reticular, a gente vai encontrar algumas glândulas, como por exemplo, glândulas sudoríparas, que estão aí para estar liberando, né, água, e junto com essa água, sais minerais, o suor e tudo mais. Glândulas sebáceas, que são responsáveis aí por estar fazendo a hidratação dessa pele. Que hidratação é essa? A hidratação natural. As glândulas sebáceas vão estar liberando aí substância oleaginosa, que vai fazer a hidratação dessa pele naturalmente. Outras estruturas que nós vamos encontrar aí, né, nessa camada mais profunda, são os folículos dos nossos pelos, além de pequenos acúmulos de outros tipos de células. Então, em termos de estrutura, quando a gente pensa, né, na camada reticular, a gente pensa que é na camada reticular que está, né, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, os folículos dos pelos, além do acúmulo de outros tipos de células que vai depender da situação e da região. Outro tecido que a gente tem, né, dentro do tecido tegumentar, do sistema tegumentar, é o tecido subcutâneo. Nesse tecido, a derme vai estar situada exatamente sobre ela. Então, o tecido subcutâneo é o último tecido, como a gente viu na imagem lá anterior, que a gente tinha a epiderme, a derme e o, né, tecido subcutâneo, que também pode ser chamado de hipoderme. Ela é a última camada, né, e não é considerada assim como pertencente à pele. O tecido subcutâneo, ele é principalmente composto por um tecido conjuntivo frouxo, além de tecido adiposo. Então, por conter tecido adiposo, ele é muito mais conhecido como gordura. Então, quando a gente fala tecido subcutâneo ou hipoderme, a camada de gordura da nossa pele. É assim que ela é conhecida, por conter uma grande quantidade de tecido adiposo. Desempenha aí, né, várias funções, e dentre as várias funções que o tecido subcutâneo, né, tem, a gente cita aqui duas principais. Primeiro, isolar o corpo das variações extremas do meio ambiente,
e fixar a pele às estruturas subjacentes. Então, ele serve tanto para fazer uma ligação da derme com a epiderme, juntar tudo, e ele é que ajuda nessa fixação, como também é o tecido subcutâneo que nos protege das variações extremas do meio ambiente. Então, assim, é graças a esse tecido gorduroso que a gente tem uma proteção, por exemplo, contra clima frio. Quando a gente tem variação extrema de meio ambiente com relação ao frio, o que nos protege, mantém os nossos órgãos internos aquecidos, é justamente o tecido subcutâneo. Poucas áreas do nosso corpo, né, não contém esse tecido. Né? Na grande maioria das vezes, nós temos tecido subcutâneo em todo o nosso corpo. Mas é a pele que está fixada diretamente no osso. A pele das articulações, né, também, e dos dedos, apresenta dobras, como vocês podem observar nas suas mãos. A gente tem as articulações que já foram vistas e estudadas, né, nos sistemas anteriores, e aí a gente tem essas dobras que elas são enrugadinhas em decorrência da aderência desse tecido ao osso. Então, a gente consegue, na prática, visualizar e entender de uma forma melhor isso aí.